Eu me chamo Nelson, tenho 57 anos, sou ouvinte da Nativa há muito tempo. Adoro escutar as histórias e acho que agora chegou o momento de contar a minha. Eu nasci em outro estado, numa cidadezinha do interior. Perdi meus pais muito cedo e fui criado pela minha avó Maria até os 14 anos. Quando ela faleceu, eu e o Gerson, meu irmão mais novo, fomos morar em uma instituição de menores até eu completar 18 anos. Quando saímos de lá, viemos para uma cidade maior, com mais oportunidades de trabalho. Para nós dois, jovens como éramos, arrumamos serviço em uma fábrica, uma metalúrgica, e começamos nossa vida. Fazíamos 2 turnos por dia, horas extras. Sempre que dava nos fins de semana, a gente trabalhava. Fazíamos bico, carregando caminhões, a gente fazia de tudo para arrumar um troco. Eu e meu irmão trabalhávamos duro, de domingo a domingo, e guardávamos cada centavo. Nunca saíamos para beber ou passear como faziam os nossos colegas. Isso porque nós tínhamos um objetivo. A gente queria comprar um terreninho e construir a nossa casa. Essa foi a nossa vida durante anos e anos e anos. Isso mesmo, trabalhando e juntando dinheiro, até que finalmente conseguimos comprar um terreno. O terreno ficava no pé de um morro, onde tinha uma comunidade. Para muita gente, aquele lugar não era bom, mas para nós era o melhor lugar do mundo. Era ali que a gente ia realizar nosso sonho, ainda mais depois de tanto sacrifício. O material de construção nós conseguimos comprar de pouquinho em pouquinho. E fomos nós dois mesmos que começamos a levantar a nossa casa, tijolo por tijolo. Cada parede erguida era uma vitória. Era o nosso sonho tomando forma, o nosso sacrifício se transformando em satisfação. Trabalhávamos de segunda a sexta na fábrica e nos fins de semana construíamos a nossa casa, ou melhor, as nossas casas. Porque fizemos 2 casinhas conjugadas, 2 cômodos para mim e 2 cômodos para o meu irmão. Demoramos 2 anos e meio para terminar. Quase não acreditamos quando olhamos para elas prontas. Cara, eu não acredito que a gente conseguiu, Gerson. Pô, parece mentira, né? Nossas casas, a minha e a sua. Vamos comemorar, Nelson? Pô, a gente merece, né? Estávamos ali, tranquilos, morando nas nossas casas, trabalhando como sempre, duro como sempre. Só que 3 anos depois, tudo mudou. E o nosso sonho se transformou em pesadelo. Em março de 2009, época de chuvas, choveu muito um fim de semana inteiro. Muita gente desesperada na comunidade perto de casa, perdendo tudo porque chovia sem parar. Meu vizinho tinha acabado de comprar um carrinho, coitado. O carro foi levado na enxurrada até bater num muro. As ruas todas inundadas, um barro só. Casas com quase 1,5 metro de água, uma judiação, uma tristeza. Eu só pedi a Deus que a chuva parasse. Meu Deus, faz parar essa chuva, por favor. É muita desgraça e muito sofrimento, Senhor. Piedade, Senhor, piedade. Graças a Deus, a chuva deu uma trégua. Então eu e meu irmão saímos para trabalhar na segunda cedinho, até um pouco mais aliviados. Parecia que o tempo estava abrindo. Chegamos atrasados porque a cidade inteira estava um caos. Enchente para todo lado, ônibus que não chegava, congestionamento. Tivemos um dia difícil, muito difícil, mas muito trabalho também. Muita gente faltou porque não conseguiu chegar, então trabalhamos dobrado. Mas mesmo assim, demos conta de todo o serviço. No fim do dia, pegamos o ônibus embaixo de muita chuva para ir para casa. Chegamos tarde, muito mais tarde do que o comum, por causa das chuvas também, dos alagamentos, do trânsito, enfim. Tudo junto. E quando descemos, no nosso ponto, eu vi um movimento estranho, uma gritaria, um corre-corre. Olha lá, Gerson, na esquina de casa tá cheio de gente. Xiii, aconteceu alguma coisa, rapaz. Tem até bombeiro.
Eu saí correndo para ver o que era que estava acontecendo. E quando eu cheguei na frente de casa, eu não pude acreditar. Teve um desmoronamento e o lado da rua, justamente onde eu morava, foi todo soterrado. Eu nem conseguia ver a minha casa. Tinha uma tonelada de terra que desceu do morro em cima dela. Eu fiquei paralisado. As minhas pernas começaram a bambear. Eu não conseguia nem ir para frente nem para trás. Eu perdi as forças e eu caí, sentado na sarjeta, e ali eu fiquei, em choque, sentado, com os braços largados no chão. Eu não tinha força para nada, nem para falar. Fiquei parado, olhando, nem sei quanto tempo. Aí eu comecei a chorar. Feito criança mesmo, sabe? Soluçar. A chuva que caía, ela se misturava com as minhas lágrimas e eu não conseguia parar, não conseguia. Eu lembro que o meu irmão falava comigo, mas eu não ouvia. A voz dele parecia longe. Parecia que nada me atingia. Eu só via as imagens e eu não escutava nenhum som. Passou um filme na minha cabeça. Anos de trabalho, de esforço, de dedicação. Lembrei de todos aqueles anos de sacrifício, de tanto trabalho. Tudo embaixo da terra. Eu não podia acreditar, parecia um pesadelo. A minha vontade era de ficar ali, esperando até eu acordar daquele sonho ruim. E aí tudo estaria como antes. Horas se passaram e o pesadelo se tornava cada vez mais real. Então os bombeiros começaram a encaminhar as pessoas que tinham ficado desabrigadas para um colégio próximo dali, para que a gente pudesse passar a noite em um lugar seco. Meu irmão também foi comigo. Estava tão desolado quanto eu. Porque apesar da casa dele não ter sido soterrada, estava em perigo de desabamento e não podíamos ficar lá. Quando chegamos no colégio, eu me sentei próximo a um corredor com aquele olhar parado, como se estivesse olhando para o nada. Foi então que uma moça, muito delicada, que fazia parte ali da equipe de voluntários que estava ajudando as pessoas, os desabrigados, ela se aproximou de mim, colocou a mão no meu ombro e me tirou daquele estado de choque com uma voz doce. Vamos até o refeitório que tem uma sopa quente. Mas antes, coloca essas mudas de roupas secas. Você tá gelado. Quando ela me entregou as roupas, eu segurei tão forte na mão dela que ela sorriu, olhou bem para os meus olhos e falou: Tudo vai ficar bem. Você vai ver. Eu nunca mais esqueci aquele olhar e aquelas palavras. Ela conseguiu me trazer um conforto numa hora tão dura. E ela me tratou com tanta dignidade que eu jamais esqueci. Nunca imaginei que ali, no meio daquele caos, eu encontraria alguém que me fizesse sorrir. O nome dela é Lourdes. A mulher com quem mais tarde eu me casei e tive 2 filhos. A Lourdes me conheceu num momento tão vulnerável. Eu precisava tanto de uma luz na minha vida e ela me deu isso e muito mais. Ela me deu amor, esperança, força para continuar. Viramos amigos, depois namorados. E 2 anos depois de perder a minha casa, eu me casei com ela. Ganhei uma esposa, uma parceira de vida e juntos construímos uma nova casa, uma nova vida. Construímos um lar.
Aconteceu comigo.